Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos tratar dos pontos 441 a 445, Jesus, o Filho único de Deus, nosso Senhor. E o tema fundamental é sobre o núcleo, o Filho de Deus. Dentro da confissão de Jesus Cristo como Filho de Deus, constitui-se o núcleo mais profundo da fé cristã, pois exprime não apenas uma missão confiada a Deus, mas a identidade ontológica do Verbo eterno, consubstancial ao Pai. O Catecismo, nos números 441 a 445, nos conduz pedagogicamente aos seguintes entendimentos. Primeiro, o uso analógico do símbolo do título Filho de Deus no Antigo Testamento. Segundo, a revelação progressiva da filiação singular, a revelação progressiva e singular de Jesus Cristo, a confissão apostólica confirmada na ressurreição, a formação dogmática da Igreja que afirma a filiação natural, eterna e única do Filho. A explicação teológica e, podemos dizer assim, como a teologia fundamental trata esses temas, nós vamos ver hierarquicamente nessa sequência que vou lhes apresentar agora. Primeiro, Filho de Deus. No Antigo Testamento, a filiação era por eleição e aliança. No Antigo Testamento, o título Filho de Deus aplica-se aos anjos, Jó 1,6. Um dia em que os filhos de Deus se aproximaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso é Jó 1,6. O povo de Israel, O povo de Israel, que é citado em Êxodo 4, 22, tu lhe dirás, assim fala o Senhor, Israel, meu filho primogênito. Também a citação que se aplica aos reis davídico, Salmo 2,7, vou publicar um decreto do Senhor, disse-me o Senhor, tu és meu filho, hoje te gerei. Então essa filiação adotiva, simbólica e funcional, que indica a eleição, a proximidade, a missão representativa. São Tomás de Aquino ele vai esclarecer esta filiação, como entender essa filiação. São Tomás de Aquino diz que essa filiação ela não se aplica à participação na natureza divina, mas apenas a uma relação moral jurídica. Isso está na Suma Teológica, no livro 1. Então, chamar o Messias de Filho de Deus, em sentido veterotestamentário, não exigia uma afirmação ontológica da divindade do Filho de Deus. Segundo ponto a ser entendido, a ruptura cristológica, a revelação do Filho Eterno. A confissão de Pedro, que está em Mateus 16, marca uma ruptura decisiva com o pensamento que acabei de apresentar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16. Jesus, então, confirma que essa verdade não procede nem da carne, nem do sangue, mas de uma revelação do Pai. Mateus 16:17. E Jesus então lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Desculpa. Aqui, esse título de Filho de Deus já não é simbólico, político, funcional, mas é um título ontológico, transcendente. Santo Inácio, que foi um grande combatente da fé, combateu o arianismo em seu tempo, ele afirma que o Filho não é criatura, mas gerado da substância do Pai, verdadeiro Deus de Deus verdadeiro. Então, está isso na súmula contra os arianos de Santo Atanásio. Terceiro ponto a ser entendido é a consciência filial de Jesus. Os evangelhos, eles testemunham que Jesus chama Deus de Pai, num sentido muito exclusivo. João 5, 17 e 18 mostra isso. Mas ele lhes disse, meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Essa palavra agir também pode ser substituída por trabalha, né? Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e fazia-se igual a Deus.
Distingue-se radicalmente sua filiação à dos discípulos. João 20:17. Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi ao meu Pai. Mas vai a meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus afirma conhecer o Pai de modo único. Mateus 11:27. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Papa Bento XVI, ele vai observar na sua obra Jesus Nazaré, que a relação de Jesus com o Pai é o centro de sua pessoa. Ele não apenas fala de Deus, mas ele fala a partir de Deus. Aqui existe uma mudança ontológica. Ponto número 4. O mistério pascal como chave de entendimento, aquilo que a gente chama teologicamente, chave hermenêutica. O Filho de Deus alcança a sua plena inteligibilidade à luz da cruz da ressurreição, onde o centurião confessa sob a cruz. Marcos 15:39. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que tinha expirado, assim disse: Este homem era realmente o Filho de Deus. Paulo proclama a filiação em poder após a ressurreição. Romanos 1:14. Que, segundo o Espírito de Santidade, foi estabelecido o Filho de Deus no poder de sua ressurreição dos mortos. Santo Irineu de Leão ensina que a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus revelada no Filho. Isso vai estar numa obra chamada Diversos Herege, no livro 4. A ressurreição, então, ela não cria uma filiação, mas manifesta publicamente que Jesus é desde toda a eternidade o Filho de Deus. Quando a gente olha para o magistério da igreja, como esse conceito foi tratado, nós temos muitos os concílios ecumênicos. O concílio de Nicéia I, em 325, vai falar gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Tudo que a gente lê no credo, a gente vai entender que historicamente isso foi uma grande discussão, foi uma grande reflexão. Então essas expressões importantes, elas são fruto de uma grande reflexão. O Concílio de Constantinopla, por exemplo, primeiro, em 381, vai falar que o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. O Concílio de Calcedônia, 451, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em duas naturezas, sem confusão nem separação. Ou seja, aquilo que hoje nós temos no credo niceno-constantinopolitano é o trabalho de pelo menos, aí vamos dizer, de 200 anos de reflexão, um pouco mais, 250 anos de reflexão. Os papas que vieram posteriormente trabalharam muito nessa reflexão. São João Paulo II, agora muito próximo a nós, vai falar na Redemptoris Hominis: a filiação divina de Cristo é o fundamento último da redenção do homem. Papa Bento XVI, que já citei hoje: se Jesus não fosse verdadeiramente Filho de Deus, a fé cristã seria um mito. Ele vai tratar isso dentro da obra A Instituição do Cristianismo. E o Papa Francisco, há bem pouco tempo, na Evangelii Gaudium, diz que Jesus revela o rosto do Pai, porque ele é o Filho eterno, feito carne. Se nós pudéssemos fazer uma síntese para a nossa catequese do dia a dia, podemos dizer que esses pontos 441 a 445 nos iluminam esses temas. Jesus não é o Filho de Deus por adoção, mas por natureza. Segundo, a sua filiação é eterna, única e consubstancial ao Pai. Terceiro, a ressurreição é o ponto fundamental que manifesta o poder, o que ele é desde sempre. E ponto 4, crer no Filho único é condição de salvação. Isso é uma citação de João 3,18. Santo Agostinho vai dizer no Sermão 192, Deus tornou-se filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. É muito bonito esse pensamento. E com esse pensamento a gente pode dizer que a gente fecha esse tema dos pontos 441
441 a 445. Essa temática é uma temática muito importante para a nossa catequese, porque quando a gente lê no ponto 441, o Filho de Deus no Antigo Testamento é um título dado aos anjos, ao povo eleito, aos filhos de Israel, aos reis, nós nos colocamos dentro de que é a tomada de um conceito histórico e a ampliação dele. No ponto 442, Cristo, o Filho de Deus vivo. É a profissão de fé de Pedro, é a profissão de Paulo, é a profissão de fé da igreja. É isso que foi ensinado às primeiras comunidades, é isso que nós devemos levar para o nosso dia a dia, nos nossos estudos, no nosso ensinamento, aos nossos grupos de catequizandos, aquelas pessoas que estão buscando compreender. Então, não é mais um, não se aplica aqui aquela expressão, Deus é tudo igual. A nossa concepção de divindade, ela é muito, mas muito rebuscada. Ela é muito profunda. O caráter transcendente de Jesus, Jesus Messias, ponto 443 fala muito disso, que diante dos homens Deus se manifesta. Ele é superior aos anjos, ele é superior aos reis. Essa filiação nos aproxima de Deus, nos convoca para o caminho de Deus. E existe essa distinção, meu Pai e vosso Pai, ou seja, ele é consubstancial ao Pai. Ele não foi criado, né? Ele não foi, ele é a expressão presente do Pai. Ele é o Filho único de Deus, o Filho muito amado. João 3,16 vai tratar isso no ponto 444. Então, dentro do mistério pascal, é o momento mais importante para a compreensão desta relação, desse estudo sobre Jesus Cristo, Filho único de Deus. Então, eu espero que para os seus encontros catequéticos esse ponto seja iluminador. Bom, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.